Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra! Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai gravar aí, vamos fazer na verdade 2 vídeos sobre isso. A princípio serão só dois vídeos? Caramba, hein? Virei youtuber, nem sabia. Aí o povo vai pensar que a gente vai ter um conteúdo de vídeo no YouTube, mano. 2 podcasts, cara. Olha aí, ó. Tá dando falsa esperança. Vai ser 2 podcasts que a gente vai Sabe gravar. futuramente, né? Futuramente pode ser. Mais pra frente, né? Então a gente vai fazer 2 podcasts aí, cara, sobre pecados modernos. E essa vai ser a parte 1. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar a respeito de pecados modernos, né? O que é, na real, pecado, né, cara? O que é o pecado em si? Pecado é tudo aquilo que ofende a lei de Deus, né? Que transgride a lei de Deus. Deus deu os mandamentos pra gente, que esses mandamentos revelam o caráter dele, né? Por exemplo, se você tem um mandamento de amar o seu próximo, é porque Deus é amor. Se você tem um mandamento de não dar as falsas testemunhas, né? Não dizer mentira, é porque Deus é a verdade. Então, cada pecado é uma quebra desse mandamento, porque estão ofendendo também o caráter de Deus. E no sentido de ser moderno, porque, primeiramente, né? Cabe a gente definir aqui que pecado é pecado independente do tempo. As histórias que a gente lê na Bíblia são histórias antigas, vemos alguns pecados que estão ali registrados e que nos tempos pra cá continuam sendo os mesmos pecados, certo? A cultura, o tempo, a época não vai dizer aquilo que é pecado ou que não é. Porém, em certas épocas parece que alguns pecados são normalizados, né? Dependendo de cada ocasião, dependendo da época. Quer ver uma coisa que era bastante cultural nos tempos antigos? Tempos antigos assim que eu falo na época dos nossos pais. Era como é que eu posso dizer? Um tipo de legalismo. Um excesso de legalismo, um excesso assim de zelo. Crente, por exemplo, não podia jogar futebol, não podia assistir televisão, né? Se for pegar mais igrejas assim, bem tradicionais. Um excesso de tradicionalismo, né? Um excesso de zelo. Hoje eu diria que a gente cai para outro extremo, né? Mas a gente somos muito liberais. Né? A gente está pendendo para um outro extremo. Querendo fugir do extremo dos nossos antepassados, a gente acaba caindo no outro extremo. E pecados modernos são os pecados que nós normalizamos, né? Que são normalizados na nossa idade, na nossa época. Os pecados normalizados contemporâneos. Se você for analisar, puxar bem a questão da cultura antiga e tal, você vai ver que lá atrás a poligamia não era tão esquisita assim. Mas era pecado. Muito bem acrescentado, né? Juan. Então você vai analisando, né? Vai vendo a Bíblia, os pecados lá atrás. Não é porque acontecia, porque a Bíblia relata que deixa de ser pecado. É pecado lá atrás, é pecado hoje. Isso é inclusive até uma crítica que muitas assim, pessoas que criticam a Bíblia falam: ah lá, o rei Davi lá, ó, várias pessoas da Bíblia tiveram várias esposas, então naquela época a poligamia não era pecado. Que Deus é esse aí? Que Bíblia é essa de vocês, né? Que fala que uma hora é pecado, outra hora não é. Que não. Pra você ver que a cultura daquela época, poligamia não era tão esquisito. Mas você vê que o dever do homem era ter uma esposa só. Sempre foi. Só que naquela cultura, né, quem escrevia os escritos, os livros, as passagens do Antigo Testamento, até mesmo do Novo, não tinha essa aversão que a gente tem de poligamia. Era natural. Mas o rei Davi, porque era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha várias esposas, ele estava errado nesse sentido. Sim, era pecado. Era pecado. O mesmo pecado que ele cometia lá atrás, se for cometido hoje, vai ser pecado do mesmo jeito. Então, como o Rodrigo falou, a gente pegou, na verdade, algumas coisas que a galera tá normalizando hoje como se não fosse mais pecado. E uma das coisas que a gente identificou, né, a gente conversando, a gente identificou, é uma espécie de idolatria digital, né? As pessoas brigam, né, discutem, param de se falar por conta dos seus ídolos, no sentido artistas, né? No sentido artístico. Principalmente. Porque tem político também, né? Político ou pastoral também. Boa. Então, assim, as pessoas Verdade. amam demais, né? Amam demais essas pessoas a ponto de colocar essas pessoas num trono, né, cara? Num pedestal que não era pra ir estar lá. E essas pessoas que estão no pódio, que estão aí nesse trono, nesse pedestal, por mais que elas errem, os idólatras, né? As pessoas que idolatram essas pessoas comuns, acabam encobrindo esses erros deles. Passando pano. Cara, e pra você ver como é que é difícil essa vida assim, de um artista muito famoso, uma estrela do pop. Que é muito famoso. Eles não podem fazer nada. Todos os movimentos assim deles tem que ser, tá ligado? Muito calculados. Eles são muito assim presos. Porque qualquer coisinha, alguma declaração, ou até mesmo se não se declararem sobre algo, são cobrados. Por exemplo, naquela época, 2018, né? Aquela época do ele não, hashtag ele não. Estavam cobrando da Anitta. Ué, Anitta, cadê? Vai fazer um videozinho, não?
Não vai soltar hashtag ele não fora Bolsonaro, não, cadê? Tipo, não tava cobrando por alguma coisa que ela disse. Tava cobrando algo que ela não disse. Cara, ela soltou no Twitter uma vez, acho que foi no Twitter. Caramba, às vezes vocês são chatos de agradar, hein? Com o desabafo dela. Porque, caramba, é chato, cara. Porque a gente também... A gente não, as pessoas que depositam, assim, muito estigma, né? Muita confiança em alguém que não deveria. E eu já ouvi num lugar, Juan, que quando, por exemplo, o nosso ídolo é uma pessoa, na verdade, nós não estamos idolatrando a pessoa. Porque, por exemplo, a gente idolatra uma pessoa, pega um artista do pop que uma pessoa idolatra. Se esse artista do pop fazer alguma coisa que é contra os seus princípios, contra os seus valores, a tua idolatria, o teu amor, vai se transformar num ódio. Tipo, vira totalmente. Vira totalmente. Dá uma volta, 180. Então a pessoa não estava idolatrando a outra pessoa, estava idolatrando a si mesma. Já que a pessoa que está lá em cima deixou de servir, né, aos meus interesses, parou de pensar igual eu tô pensando, é lixo. Eu vou passar a desprezar e vou passar a procurar um outro ídolo. Então a gente, na verdade, se idolatra, né? Caraca, mano, isso é forte pra caramba, mano. Porque, na verdade, já entra no segundo ponto que a gente acabaria falando aqui também, né? Que é a questão da vaidade, né? Isso entraria nessa coisa. Então, tipo assim, é como se a idolatria já puxasse também pra essa questão da vaidade. Mas vamos permanecer por enquanto na idolatria. Daqui a pouco a gente vai pra... É porque também tem aquela idolatria de coisas, né? Coisas assim que a gente gosta. Tem idolatria assim, de pessoas. Primeiramente que idolatria, muitas pessoas podem pensar que quando a Bíblia fala de idolatria, é questão de deuses, né? Literalmente eram deuses, mais estátuas, mais esculturas, que o pessoal levantavam, né, um poste assim de idólatra e se curvava. Por exemplo, os idólatras de hoje são os católicos, porque eles têm as estátuas deles, eles se prostram às estátuas. Só que tem muitas coisas que a gente pode colocar no nosso coração. No caso, o que nós falamos aqui foi sobre pessoas, né? Pessoas famosas. Mas, por exemplo, pode ser coisas boas, coisas lícitas, mas que a gente está colocando no lugar errado. Por exemplo, o futebol, o entretenimento. Sim, sim. Até mesmo o teu filho. Namorado, noivo, a esposa, o trabalho, sim, a carreira, o ministério. Mano. Então a questão, eu já vi isso, caraca, acho que o ministério é brabo. É brabo, né? Como você idolatra o ministério. Mano. Então, tipo, a questão não é você... Vamos pegar o exemplo aqui de um futebol. Um cara que é fanático pelo Flamengo. Não é você amar menos o Flamengo, mas é você amar o Flamengo, só que amar mais a Deus. Deus não te fala pra você, odeio o Flamengo, ame menos o futebol, não. Deus deu essas coisas, do mundo entretenimento é algo de Deus, futebol é algo de Deus. Só que a gente tem que amar mais a Deus, colocar Deus acima dessas coisas. Você falou sobre essa questão também da idolatria ministerial. A gente, como cristão, a gente corre esse risco, né, cara? A gente corre esse risco de colocar nosso ministério, nosso chamado acima até do próprio Deus, às vezes, né, cara? Verdade. Então, e acima da nossa família, às vezes, também. Então, cara, quantas vezes eu já vi pessoas que diziam, né? Eu posso sofrer, mas a obra não. Minha família pode sofrer, mas a obra não. Cara, isso é pesado, porque isso acaba sendo uma idolatria, né, cara? Isso acaba sendo uma idolatria. Você acaba colocando a sua obra acima daquilo que é mais importante. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, até a gente mesmo, na nossa vida pessoal, a gente precisa tomar cuidado em cada coisa, cara. No nosso trabalho, a gente não virar um workaholic desse aí que, cara, que é viciado em trabalho. E é muito fácil, né, cara? O nosso coração se encher de algum ídolo. Sim, cara. É muito fácil. A gente critica, na verdade, a galera lá de Israel, né, quando tava com Moisés, e Moisés subiu e o pessoal foi pra Arão, cara, faz um ídolo pra gente aí. Mas, na verdade, o povo tava buscando alguma resposta de alguma coisa, né, que eles estavam precisando, cara, preciso de resposta. Arão, você me dá a resposta? Não. Cara, então coloca alguém acima de você aí que pode me dar essa resposta, porque Moisés foi pro monte lá e morreu, mano. Morreu, Deus não vai falar mais com ninguém aqui, a gente precisa colocar alguém pra responder, né? Então, assim, nosso coração, cara, deseja pelo eterno de alguma forma, né? Então, às vezes, quando a gente tenta se expressar isso de alguma forma, normalmente a gente se expressa de maneira equivocada. Então, a gente precisa entender quem é Deus, o que Ele quer de mim, pra poder não colocar nada no trono que é de Deus, né, mano? O vazio que Deus preenche não pode ser preenchido por nada. Por nada, isso. Por mais que a gente queira. É aquele exemplo da luva que uma vez deram lá na nossa igreja. O cara falou, cara, você pode encher a luva de água, você pode encher a luva de areia. Mas cara, não foi feito pra aquilo, não foi feito pra isso. Quando você preenche a luva com a mão, você vê qual o propósito daquela luva. Cai como uma luva. Olha, badum.
Então você vê que nós temos esse coração, né, cara, que tende à idolatria. A gente precisa tomar cuidado com isso. Acho que foi o teólogo João Calvino que disse uma vez que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. É pesado, mano. E a gente, hoje em dia, a gente corre esse risco, né, de colocar pessoas, políticos, num trono. Ainda mais num período que a gente tá vivendo, mano. 2022 Vai ser, aí vai dar o que falar, mano. Aí ano que vem vai dar o que falar, cara. Mal posso esperar, mano. Inclusive, ano que vem a gente pode conversar um pouco sobre política e cristianismo, né, cara? A gente pode... Já deixar aqui o convite pro prefeito Glauco Kaiser. Convoco aqui em pleno podcast. Glauco Kaiser está intimado a comparecer no podcast Trincheira 2022. Cara, mano, tá dando ordem no prefeito, velho. É maneiro, hein? Voltando pro assunto, a gente corre o risco, mano, de idolatrar alguém, de idolatrar alguma coisa. E aí, como você falou, até de se idolatrar, o que normalmente acontece. E aí a gente entra nesse segundo ponto que eu tinha falado, que é a vaidade, cara. A vaidade, que eu até anotei aqui, a vaidade 2.0, que é a vaidade mais rebuscada, né? É a vaidade que a pessoa vive numa vida que não é real, né? A vaidade é que a gente vive num mundo digital, né, cara? A gente vive no mundo do Instagram. Instagram é a rede social do momento. Antes era o Facebook, né? Agora é o Instagram. E o Instagram é a rede social das fotos, onde você tem que postar as melhores fotos. Se você postar uma foto zoada, você não ganha like. Você tem que botar o filtro, tem que se vestir bem. O melhor filtro, na melhor posição, para ganhar mais likes. E a vaidade é você pegar isso que você vive no mundo do Instagram e passar para a vida real. Você vive uma vida de imperfeição, proibido ter defeitos, você não pode errar. Tem até uma passagem que eu separei aqui, 1 Reis, capítulo 14, versículo 25 ao 28, que ilustra muito isso. Vou ler aqui. No 5º ano do reinado... Vou ler... 5º ano do Reinaldo? Quem é esse maluco, mano? Bora, Reinaldo. No 5º ano do reinado... Não consegui falar mais. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Aí sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Ou seja, o que aconteceu foi o seguinte: Jerusalém foi atacada, né, pelo rei do Egito, e quando Jerusalém foi atacada, roubaram tudo, zerou o caixa, roubou todos os ouros, a decoração do templo, que era toda decorada por ouro, né, do templo de Salomão. E o rei Roboão, à medida que ele achou válido fazer, é mandar fazer escudo não de ouro, mas de bronze, porque acabou o ouro, acabou a riqueza, né, acabou o dinheiro, fazer escudo de bronze é inferior, e mandou preencher o templo, para poder fingir que era escudo de ouro, ou seja, queria manter as aparências. O reinado todo estava todo saqueado, sem ouro nenhum, mas ele queria ainda mostrar para o povo, mostrar para as pessoas, ou até enganar a si mesmo, que não, ainda tem uns escudos de ouro aqui ainda, que não era ouro, era bronze, e o pessoal levava lá no templo, e depois que o Roboão saía, os guardas pegavam e guardavam no local. Ou seja, assim como o rei Roboão, a gente tem esse espírito ainda de querer manter as aparências. A gente não quer mostrar imperfeição. É claro, né, que o Instagram é rede social onde nós só postamos as melhores coisas. A gente posta coisas boas, coisas que a gente comemora. Não é errado isso, Não é errado, é errado a gente pensar que a vida é só feita disso. Na verdade, cara, a gente acaba também caindo nesse erro aí de olhar a vida da outra pessoa e querer que a nossa vida seja parecida com a dela nesse sentido. Bom, exemplo, o Whindersson Nunes. Sim. Ele passou por momentos muito difíceis, mano, na vida dele, né? Depois de famoso, tô falando depois de milionário. Ele teve o relacionamento dele com a Luísa Sonza e, cara, só foto maneira, só foto bonita e de repente termina o casamento. Um baque na vida dele. Um baque e as fotos continuaram top. Outra coisa, momento que ele passou por depressão. Cara, nada mudou, continuou postando vídeo, falou que tava com depressão, mas os fãs continuaram cobrando e ele continuou postando. Mas existe uma preocupação demasiada, cara, em não mostrar o erro. Não é questão que não erra, a pessoa não erra, mas é não exibir o erro, sabe? É uma obsessão pela sua aparência, mano. Deus se relaciona com a gente por inteiro, né, cara? É quando a gente para de fingir. Deus exige, assim, da gente sinceridade. O significado da palavra sinceridade é sincera, né?
Quando os escultores antigos faziam as obras dele, quando tinha alguma imperfeição, eles colocavam cera, né, para cobrir as imperfeições e também para poder enxertar, né, para poder entrar uma massa. E a palavra sinceridade vem disso, é sem cera, ou seja, uma obra sem nada do que esconder. Vai ser uma obra imperfeita, mas não tem nada ali tampando as imperfeições, os riscados, onde o artista errou. Deus só se relaciona com a gente quando a gente não tem nada a esconder, quando a gente joga fora todas as nossas máscaras. Até porque ele enxerga dentro, né, mano? Isso, pô. Ele enxerga dentro. Até, cara, sim, Deus enxerga, mas ele não vai se relacionar com alguém que insiste em se esconder, insiste em querer cobrir aquilo que não tem como cobrir. Sem dúvida, mano. Deus, ele é um Deus pessoal, né, cara? Ele é um Deus pessoal. Isso. Ele vai olhar pra você individualmente. E às vezes a gente quer viver duas vidas, mano, também. Uma vida dupla. É uma vida dupla, uma vida real e uma vida virtual. Então você, na rede social, você... É aquele ditado, né? Tem um ditado, quem vê close não vê corre. Ou seja, no Instagram, nas redes sociais, você só posta o close, mas ninguém vê os teus corres. Caraca, essa gíria aí é nova pra mim, mano. Essa gíria eu não conhecia, não. Idade, Mas é mais... Que diferença de idade. Cara, vai voltar a chamar de velho vai voltar a chamar de velho no podcast, mano. Mas a nossa preocupação, cara, com essa questão de redes sociais é justamente essa, né? Não sei se você já viu aquele documentário que tem na Netflix, mano. Dilema das Redes. Já vi. Cara, ele fala justamente que o Instagram, ele foi feito pra isso. Ele foi feito pra poder as pessoas se viciarem lá. No caso, a série mostra mais do Facebook, né? O Facebook na época. Isso, e o Instagram também. Ele chega a citar também a questão do like no Instagram e essa busca por isso, né? Que acabou virando uma busca desenfreada por likes. É porque né? é uma por coisa aprovação, né, cara? É isso. A aprovação é uma coisa que mexe com o nosso cérebro. A gente gosta. Quando a gente vê aquele botãozinho do like ou coraçãozinho, né, que é no Instagram. É uma sensação que a gente... eu estou sendo aprovado. As pessoas estão gostando de mim. A questão é que a gente não precisa ser aprovado por pessoas, né, mano? Ser por Deus, né, velho? Isso. E acho que só vai ser aprovada, as pessoas só vão gostar da gente determinado pelo like que a gente tem no Instagram. Que é um perigo também, né? É um erro grotesco, cara. É um erro grotesco. A gente chegar diante de Deus, né? E, cara, e a gente só ser virtual, sabe? A gente esquecer a nossa vida real. A gente postar oração no Instagram, mas esquecer de orar no particular. A gente, sabe, posta versículo lá, mas é um versículo que tirou de algum lugar. Nas redes sociais é um crentão, mas quando ninguém vê é um demôniozinho. É complicado, mano. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, cara. Porque isso tá à porta, né, cara? É de querer fingir... Arrotar santidade, né? Querer fingir santidade. Porque no Instagram, todo mundo vê. Os teus amigos lá, quem vê os seus stories, tá todo mundo vendo. Mas ninguém vê o quanto de tempo você gasta de joelhos em oração no teu quarto. Isso é uma coisa muito secreta, né? Pois é. A gente acaba caindo também nesse terceiro pecado que a gente separou aqui, que é a questão da sensualidade, né? Na internet e na vida no geral, né, cara? As roupas estão cada vez mais curtas. As peles estão cada vez mais amostras. Mas cada vez mais amostras, não só de mulher, mas também de homem. Os homens estão usando aquela camisa inútil. Conhece a camisa inútil? Não. Conhece? Camisa inútil? Caraca, vou eu com as minhas frases, vou ter que explicar meus termos. Camisa inútil, cara, é aquela camisa regata que o cara bota, que é como se ele estivesse sem camisa, mano. Tá de maromba? De maromba, camisa. Tô ligado. É camisa inútil, o cara tá de camisa, mas, mano, se ele tivesse sem camisa ia dar no mesmo, mano. É só uma linha que passa no ombro. É isso aí. É a camisa fio dental, mano. Mas cara, tem muita sensualidade e tá sendo cada vez mais normalizado, né, cara? Nas festinhas de 15 anos, nas festas de casamento de crente. Mano, quando toca uma música assim que a dança exige, né? Uma sensualidade ali que não era pra ter. Até nessas dancinhas do Rios, cara. Cara, TikTok, Kawaii. Mas o quê? É isso mesmo. É só isso. Que eu saiba. No Reels, TikTok. Se tiver alguém mais novo, mais ligado que rede social que eu, aí falaria, mas que eu saiba é só isso. Eu não conheço também, mas eu sei que existe essa sensualidade. Até porque a gente trabalha com adolescente, mano. Trabalhava com adolescente. A gente trabalha um pouquinho ainda, acaba ajudando indiretamente, né? Mas você acaba vendo que os adolescentes estão nesse meio. Que, vou botar aí, os anúncios do YouTube são voltados pro sensual. Apelativos. E isso apelativo no geral. E isso vai induzindo, cara, os homens e as mulheres a entrarem nisso pra poderem meio que ser aceitos, cara. Perfeito. Sabe? Então, as mulheres e os homens... uma coisa liga a outra. E as mulheres e os homens acabam cedendo a uma espécie que o Robert Garcia, ele fala que é o soft porn, que é a pornografia leve. Que é algo que excita, pô. Você faz a parada pra poder excitar. Então você faz uma dancinha com o objetivo de excitar outra pessoa. Cara,
Como se isso fosse normal. Garotas de 12 anos, 11 anos. Soft porn é a definição de pornografia leve. Não é aqueles vídeos de nudez, né, que tá nos sites pornográficos, mas é uma coisa mais light, uma coisa mais leve, uma coisa mais branda, né? Inclusive pode te encaminhar pros mais pesados, sim, mas não é menos errado também. E, cara, isso vai objetificando, né, cara? O homem passa a olhar pra mulher como um objeto, né? A mulher passa a olhar pro homem como um objeto. Pode crer. Cara, não sei se foi a Maísa que postou, aquela Maísa que era do Silvio Santos. Ela postou, sim, do SBT. Ela postou, do SBT. Ela postou uma parada, mano, de uma entrevista que ela deu com 9 anos de idade. O jornalista perguntou se ela tava solteira, brother. Que isso? Sério, mano. Sério, hein? Perguntou se tava solteira e ela 9 falou... anos. 9 anos, cara. Então, você já vê, cara, a Melody também. Então, mas isso aí, cara, Perfeito. É a cultura, cara. É a cultura exemplificada numa criança, velho, sabe? E, tipo, erotizando a criança, sensualizando a criança. E muitos crentes acabam comprando essa cultura, né? Pelo menos assim, em menor escala, mas acaba comprando um pouco. Cara, sabe, eu vou até desabafar aqui uma parada, mano. Mas, pô, a gente vê às vezes, cara, nas nossas igrejas, na igreja no geral, cara, as crianças no shopping, independente de onde seja. Cara, de 7, 8 anos, maquiados igual adulto, mano. Cara, isso me incomoda, cara. Isso me incomoda de uma forma porque já tá, sabe, tá meio que tirando a infância da criança, cara. Tá querendo colocar nela um perfil adulto. Adultizando muito rápido. Cara, que não precisa, velho. A criança deixa de viver aquela realidade dela pra poder entrar no mundo adulto, no mundo que ela não tá preparada pra isso ainda, sabe? Um mundo que não é dela. Um mundo que não é dela. Então isso já vai começar a sensualizar a criança, começa a usar roupa curta pra criança, sabe? Ah, não... Festa de criança, cara. Rolando funk que tu fala, mano, que isso, velho? Pera aí. Não tô ouvindo isso, não. Não. Surreal, né? Não tem como, cara. Não tem como. Então aí... Até o diabo fica escandalizado. Não, o diabo sai da festa, fala, pô, tá maluco, não quero me influenciar com essas coisas, não. Mas é pesado, mano. Mas aí a gente corre também aquele risco de pensar, não, pera aí, tá, beleza, então é pecado ser sensual. Não é pecado ser sensual pro seu marido ou pra sua esposa. Isso. Não é pecado. A sensualidade foi feita pra dentro do casamento, cara. A sensualidade foi feita pro marido, pra esposa. Aí não é pecado. Não pra vocês manjar pra qualquer um. Não, mas agora a sensualidade open bar, mano, rodízio de sensualidade, cara, não foi pra isso que Deus te fez, não, cara. Sério mesmo. Menina, menino, não foi pra isso que Deus te fez, não, cara. Sinceramente. Então, assim... As pessoas justificam isso com aquela frase, né? Ah, o que é bonito é pra se mostrar. Pô, se fosse assim, o céu estaria à mostra, né, mano? O sol, por exemplo. O sol é uma estrela bonita pra caramba. Mas fica olhando muito tempo pra ele. Vai ficar cego, pô. Se for o que é bonito fosse pra se mostrar, mano, o céu não estaria encoberto, pô. A gente veria tudo. Então, não vai nessa onda não, velho. Porque o que é bonito é pra se mostrar, mas no seu casamento, no seu relacionamento próprio pra isso, beleza? A gente fecha esse podcast aí, meio uma conversa meio densa, né? Meio pesada. Real. Mas é uma preocupação que a gente tem, cara. É uma preocupação que a gente tem com a Igreja de Cristo no geral, né? A gente acaba generalizando algumas coisas, dizendo que as pessoas fazem isso, né? A sensualidade. As pessoas fazem cara sensual na internet, posta vídeo pra poder sensualizar mesmo, como se isso fosse normal, mas isso é uma preocupação que a gente tem com o corpo de Cristo, né? A gente trata, na verdade, pelo menos deveria tratar, né? As mulheres e os homens como irmãos, né, cara? Então eu acho que... Eu não gostaria de ver minha irmã fazendo isso, tá ligado? Eu não gostaria que o meu irmão fizesse algo nesse tipo. Pô, se eu postar um vídeo que é sensual e a minha esposa não me corrigir, o Rodrigo ele tem a obrigação de vir aqui me corrigir. Eu acho que a Aline vai me corrigir de primeira, mano. Mas, cara, a gente como membros de um só corpo, né, cara? A gente precisa criar esses anticorpos aí, a gente precisa ter essa preocupação realmente com o corpo de Cristo. A gente precisa não normalizar, né, esses pecados, a gente precisa ver isso como um vírus, cara, no corpo mesmo. E combater da melhor maneira possível e da maneira correta, né? Não é também destilando ódio, né, mas é aconselhando. Com amor, né? Com amor, cara. Discipular com amor. A gente termina esse podcast dessa forma. Se você se enquadrou em alguma coisa que a gente falou aqui, tenta ver o que você pode fazer, cara. Sabe, a Bíblia fala que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais pra glória de Deus. Então, cara, seu comportamento na rede social precisa ser pra glória de Deus. A forma com que você tira foto, a forma com que você posta vídeo, precisa ser pra glória de Deus. Então, que a sua vida glorifique a Deus, cara. Sua vida glorifique a Deus em qualquer área. No seu trabalho, sua faculdade, sua escola, independente de onde você estiver, que a sua vida glorifique a Deus. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tem mais um podcast. E agora é aos sábados, inclusive. Não tá sendo mais sexta-feira, é aos sábados agora. Valeu? E até sábado que vem. Fica na paz aí. Até a próxima. Valeu. Valeu.